Boa noite, estamos aqui ao vivo e a cores para uma meditação na Palavra de Deus. Eu fiz baseado nos momentos que estamos vivendo, em que no cenário, no picadeiro, nós temos a atração principal, o coronavírus, e algo que não temos ainda tanta clareza, e a mensagem que nos veio trazer, e o mundo todo suspenso, sofrendo um isolamento, distanciamento. Isso me leva a algumas reflexões. E eu quero pensar a tridimensionalidade da fé e da vida com Deus. Pensando que nós pensamos na ressurreição e no juízo. Você não tem como separar essas realidades. Morte de Jesus, a ressurreição e o juízo. São integrados essas três dimensões, e quando vamos para o livro de Apocalipse, a gente consegue perceber que a conexão ela é inseparável. É impossível separar do projeto de Deus as profecias do Velho Testamento cumpriram algum, e o já e o se cumprir. Dentro do Apocalipse a gente vai ver que é uma revelação profunda daquilo que Deus tem como projeto para o seu povo. O Apocalipse ele foi escrito num período em que a igreja sofria perseguição, no primeiro século, e nós sabemos que escrito para consolar a igreja do Deus vivo, para o povo de Deus, que estavam sendo perseguidos, mortos, e vivendo, na verdade, um grande desespero, né? O sofrimento era muito grande. Mas estou fazendo live onde? Pela fé, muitos estavam sofrendo e sendo perseguidos no primeiro século, por causa do nome de Jesus. Caiu a rede, vamos retornar ao nosso raciocínio, vamos tentar ser breve para que você possa entender um pouco do livro de Apocalipse, a revelação de Deus para a igreja, sua igreja, a qual ele queria consolar com essas revelações. E nós temos muito simbolismo, nós temos muita mensagem que não é de fácil interpretação. Aí eu conduzo você a um pensamento lá em Deuteronômio 29, quando fala que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, e as coisas reveladas, desvendadas, entregue para a nossa compreensão, ela nos pertence para que a gente aprenda, ela nos pertence a nós, para que a gente aprenda, e os nossos filhos também, aquilo que agrada a Deus. O livro de Apocalipse, então, aqui no versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vamos observar aqui que existem uma revelação aqui que ela passa por um caminho organizado e de forma proposital, objetiva, porque Deus trabalha com um plano, com um projeto. Ele não faz as coisas aleatórias. Por isso que nós podemos perceber que não tem como separar a morte, a ressurreição e o juízo. Esse juízo só é possível com a volta de Cristo, é o que Apocalipse traz. E essas coisas estão conectadas e vinculadas à igreja, chamada Igreja do Deus Vivo. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, mas as portas do inferno continuam nessa luta
O mundo contrário, o mundo que jaz no maligno, ele continua contrário àquilo que Deus tem como propósito para o homem e vai lutando, vai indo de encontro a essa igreja. Apesar de não prevalecer, a batalha espiritual ela é tremenda. Então vamos ver essa conexão tão próxima, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então o Pai deu a revelação ao Filho. É bom lembrar que Jesus ele já tinha sido assunto aos céus. E este cenário que a Bíblia constrói de que Deus deu a seu Filho Jesus uma revelação para que fosse passado para a igreja. E aqui diz que Jesus então entregou a seu servo, João, as coisas que iriam acontecer brevemente. Havia uma expectativa iminente de que Jesus voltaria. Então a igreja ela se consolava com essa esperança. Se você lê Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando ali, dizendo, lá no último versículo do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? E consolai-vos uns aos outros com esta palavra de que a vitória nos é garantida, porque quem está em Cristo não morre, mas dorme, na certeza de que levantará para a glória do Pai. É algo que está além da nossa capacidade racional de perceber. Então, pela fé, nós conseguimos perceber a profundidade do que é uma vida com Deus. Eu fico muito preocupado com fazer uma conexão entre a religiosidade e o caminhar pela fé. As coisas são muito distantes das outras. O reino de Deus que está entre nós e em nós, ele é muito diferente da dimensão religiosa, institucionalizada, em que o homem, na prática, ele próprio se encarrega de trazer para si um alívio através de práticas que servem como desencargo de consciência. E não, na verdade, ela não produz um comprometimento, uma visão profunda do reino de Deus. Quando você tem uma visão profunda do reino de Deus, você percebe que morte, ressurreição e juízo são coisas tridimensionais e que não conseguem ser separadas, ainda que as pessoas tentem. Não é possível a pessoa acreditar no Jesus que foi revelado no Velho Testamento, no início, quando o homem pecou e destruído ficou da glória de Deus, pensar nessa provisão, nessa promessa de Deus. Jesus veio e aqui ele pregou e anunciou o reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E ele morreu e ele ressuscitou. E agora nós temos aqui em Apocalipse capítulo 1 essa conexão tão profunda do Pai com o Filho, entregando a Jesus uma revelação, e ele passa para João. E ele disse essas coisas em breve. Aqui vamos novamente, que Deus lhe deu, que Deus deu a Jesus para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, na verdade, vamos organizar melhor essa palavra aqui, essa revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus e que ele passa para o mensageiro ali, para que ele faça a conexão com João, que estava numa ilha chamada Patmos, e por causa do evangelho ele recebe essa revelação de Deus. E o versículo 2 do capítulo 1, ele fala assim, a palavra de Deus diz assim, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo. Ou seja, há uma precisão naquilo que está sendo revelada, porque ela não foi recebida de uma forma sem ter uma origem segura, mas ela veio de uma fonte que veio para animar, para fortalecer, para robustecer a fé daqueles que receberiam esta revelação, a confirmação de que a última etapa, quando a igreja espera, que é o juízo, né? Ou seja, o cumprimento pleno do projeto de Deus para a sua igreja, isso realmente está dentro daquilo que é a revelação de Deus. Porque Apocalipse, como revelação, é um desvendar dos nossos olhos para que a gente entenda tudo aquilo que Deus tem para nós como seu povo. Se você for entender a profundidade do que é ser povo de Deus, você vai lá em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9, você vai entender o que é isso. Quando a Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus carrega sobre os ombros uma profunda responsabilidade, ou uma tremenda responsabilidade, e na sua profundidade, sentido total do que realmente é ser a igreja do Deus vivo e pertencer ao reino deste Deus. E aqui nos fala no versículo 3 de Apocalipse, dizendo, olha, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Bem-aventurado é um termo que diz assim, é muito feliz. Numa tradução literal, é muito rico, ou é riquíssimo a pessoa que lê e ouve a palavra de Deus. É um privilégio muito grande daquele que tem o ouvido para ouvir a palavra de Deus e tem os olhos para perceberem e enxergarem as promessas de Deus, as revelações de Deus feitas na palavra de Deus. É bom que você entenda que nós temos a palavra de Deus como a revelação de Deus, em que homens inspirados, eles foram capacitados por Deus para nos trazer esta revelação, para edificar a nossa fé. E nós somos iluminados para entender esta revelação de Deus. É por isso que aqui diz que bem-aventurado é o homem que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia. E muito mais, você avança na sua fé e os que guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. O homem é refém do tempo. O homem é refém do tempo, apesar de nós termos uma divisão. A Bíblia fala em Provérbios, em Eclesiastes, em vários textos nos dá a entender que Deus ele pegou a eternidade e colocou no coração do homem. E quando nós tentamos nos relacionar com essa eternidade, nos perdemos porque nós não conseguimos perceber o verdadeiro sentido daquilo que sempre existiu, que não teve fim, que não teve início e nem terá fim, a eternidade de Deus, aquilo que Ele passou para nós como para sermos participantes daquilo que Ele é. Aqui então a Bíblia fala que o tempo está próximo. Se nós tivermos o passado, se nós temos o presente e nós vislumbramos o futuro, e nós estamos então inseridos neste contexto em que nós somos refém do passado, do presente e do futuro, porque nós não temos nenhum deles na mão. Muito pelo contrário, esses três tempos nos desarma, nos amarra e nos impede às vezes de fazermos projetos que são projetos de Deus e para Deus e que venha realmente trazer para nós o verdadeiro sentido do pensar e do viver e do cantar a fé. Porque é muito fácil ser religioso do que realmente ter o reino de Deus no coração, e estar observando a palavra de Deus e vivendo dentro da vontade de Deus. E se o tempo está próximo, significa que nós possamos parar um pouco, principalmente nesse momento agora. Nós introduzimos a nossa fala dizendo que nós não estamos compreendendo todo este momento e estamos sofrendo, e nós precisamos então refletir que mensagem está sendo toda essa situação em que o mundo está suspenso. Então esse tempo, o tempo está próximo. Que tempo é esse? Pode ser o teu tempo, pode ser o meu tempo, pode
de alguém que nós amamos, ou alguém que às vezes nós não amamos tanto, mas queremos que o tempo desta pessoa seja um tempo precioso, nós queremos um tempo tão próximo, que é a volta de Jesus. A igreja canta, vai ver que no final diz, ó, que a hora vem, Senhor Jesus. E a igreja erguendo a cabeça para os céus, para ver a sua redenção. Ou seja, podre de você então a refletir em Apocalipse e pensar, existem coisas reveladas para que você coloque em prática. Porque você tem capacidade de entender se a sua vida agrada ou não agrada a Deus. Você tem toda a condição de saber se o caminho que você está trilhando é um caminho que agrada a Deus. Agora, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, ter certeza de que o caminho que você está trilhando, andando nele, é um caminho que lhe assegura uma eternidade com Deus, a Bíblia diz para você, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam a palavra deste livro de Apocalipse, porque o tempo está próximo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Jesus voltará. Ora, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ô glória!